Então, o que é a plot? Você quer mandar aí? Então, basicamente é o seguinte, você tem a tua história, você tem a ideia, a premissa, se você já acompanha o nosso canal, você sabe o que são arquétipos, se não, eu sugiro fortemente que você veja, a gente tem vídeo falando sobre o protagonista e tudo. Se você tem a sua história, tá? O seu mundo, o seu universo, seja o que for, e você não consegue reduzir toda a tua história em uma única frase, você não tem uma história, tá? Ou você tem uma história que você vai estar quebrando ela e não vai saber para onde ela vai chegar. Isso é um bloqueio que a gente escritora tem, que é surreal. Você começa já escrevendo, como muita gente começa, isso é um erro, você já começar a escrever no roteiro sem ter toda uma estrutura por trás, uma base de construção, que você em alguma hora você não vai saber para onde você está indo, tá? E aí chega naquela frase do gato da Alice do País da Maravilha, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você vai querer traçar qualquer caminho para o teu protagonista e não vai saber onde você vai chegar. Isso aí. Então o que a gente está falando sobre plot? Plot é você pegar todo o conceito da tua ideia, você já estruturou ela, já sabe quem é o protagonista, o que ele faz, o que ele quer, quem são os antagonistas, se é uma pessoa física que é o vilão, se é a sociedade, se é algum conceito externo a ele, se é interno a ele, qual é o antagonista da história, qual é o gênero dela, qual o conceito dela, sobre o que fala, e você vai reduzir toda a tua história em uma frase curta, e todo grande filme tem essa plot. E todo o teu filme, todos os seus pontos de virada, tudo que o teu protagonista vai caber em uma frase. E o filme, a história, o quadrinho, vai começar nessa frase e vai terminar nela. Toda a ideia se resume em uma frase. Isso é muito importante para a gente entender, porque quando a gente começar a bolar os pontos de virada, as sequências de cena, como a gente falou no vídeo passado, os arcos, os atos e o clímax, tudo vai ter que condizer com o que você tem nessa frase, senão você está saindo do que você quer contar. Então, plot nada mais é do que isso, você reduzir, e é bem menor que uma sinopse, tá? Ou uma storyline. Uma storyline é você contar a história mais ou menos em 5 linhas, mais ou menos. Mas um plot é você reduzir essa história em uma frase. Isso. É basicamente isso. Isso aí. Então é até bacana pegar isso que o Marco falou e relacionar com os outros vídeos, né? Porque, como o Marco falou, ela é um guia, né? Uhum. Ela é um guia de orientação de para onde você vai, de que maneira você vai e com que personagem você vai seguir a sua história. Sim. Então, quando você tem esse guia mais ou menos feito, né, pelo menos formado, você já começa a relacionar com os outros assuntos que a gente trouxe aqui. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma plot definida que vai resumir a sua história, você já sabe como construir os conflitos dentro dessa plot para o seu protagonista ser um personagem completo, como nós falamos lá em como construir um protagonista. E ao mesmo tempo, se a sua plot já deu, como o Marco falou, o antagonista principal da história, que isso vai depender se é externo ou interno, mas se você tem já um problema principal na história, você já sabe como construir esse conflito final, né? Porque a gente já passou lá no vídeo de complicações progressivas e tudo isso aí. Então, esse resumo inicial é bom para vocês entenderem que tudo vai se completando aqui. Nada é aleatório ou descartável, assim, né?